Olá a todas e a todos, eu sou Sinué LP, escritor e compositor bauruense, e estou participando neste vídeo do edital Culturas Remotas Primavera Literária. Você está participando agora de uma oficina de criação literária para o gênero conto. E neste caso falaremos de um subalterno, um subgênero do conto que é o microconto ou até mesmo o mini-conto. Tá? A ideia nesses próximos 20 a 30 minutos é que eu traga os elementos, as ideias sobre o gênero, exemplos, compartilhamento de processos criativos para instigar você a também produzir os seus próprios textos. Tá? Então a ideia é que a gente abra vários pop-ups na cabeça e consiga conversar entre eles, né? Comutá-los, assim, transmutá-los, enfim. Espero que seja proveitoso para vocês. Vou compartilhar um pouco da minha experiência enquanto escritor, enquanto também escritor de microcontos, e também deixarei ao final o meu contato para a gente poder trocar, vocês mandarem textos e a gente ir construindo juntos, compartilhando processos. Tá bom? Então, de início, vou mostrar para vocês qual é o programa dessa oficina curtíssima, né, super rápida. Primeiro, vamos falar o que é o conto. Por quê? Um microconto não deixa de ser um conto. Tá? Então é importante primeiro a gente se debruçar sobre o gênero mãe, né? O gênero que fez nascer o microconto, o miniconto e enfim, que é o conto. Então nós veremos o que é o conto de forma geral, veremos os elementos do conto e daí nós iremos para o microconto. No microconto nós veremos exemplos, veremos como é a estrutura de fato, na prática, esmiuçando o texto, e depois, o 5, que é o na prática, eu colocarei um exercício para vocês fazerem e depois me enviarem e a gente poder trocar textos, experiências, ideias, criações, etc. Tá bom? Legal. Então, começando nesse primeiro slide, o que é o conto? Eu trouxe aqui dois autores muito interessantes que falaram sobre o conto. Um é o Cortázar, tá? Um autor aí maravilhoso, vocês devem procurar conhecer as obras, e o outro é um pesquisador, um acadêmico brilhante brasileiro chamado Alfredo Bozzi. Tá? Eu trouxe vários conceitos do professor Bozzi aqui para a gente discutir sobre o que é o conto. E essa primeira frase? Narrativa curta que condensa e potencia dentro do seu espaço todas as possibilidades de ficção. Ou seja, nós estamos falando de um texto potente e condensado, sintético, como está dizendo na linha seguinte. Um texto sintético onde convivem tons, gêneros e significados. Ou seja, eu não tenho um texto super extenso ou um texto super diluído. Não, o conteúdo do meu texto está bem concentrado de forma que ele é bem potente. Ele é uma rajada, ele é um tiro, ele é uma força abrupta. Por quê? Porque nós estamos falando de um momento, de um hiato, de um intervalo, nós estamos falando de um arco temporal gigantesco. Não, nós estamos falando de um recorte, de uma fotografia, de um momento. Tá? Então, por isso, condensado, potente, sintético. E por que esse terceiro, o sistema solar de conexões? Porque o Cortázar vai trazer que um conto interessante é um conto que consegue circular ao em volta dele várias significações, vários temas, várias possibilidades. Como se a gente conseguisse montar um conto sol, um conto solar que fizesse vários elementos ficarem orbitando ao redor. E agora você imagina, você tem esse conto. Totalmente abstrato, né, que eu estou falando, mas imagina, você é um leitor, se depara com um conto que te instigue, te lembra uma memória de infância, te lembra um romance que você teve na vida adulta, te lembra um tema polêmico, te lembra isso, te lembra aquilo. Cria conexões, os pop-ups que a gente falou, que ficam orbitando em volta do conto. Essa é a ideia do sistema solar. Tá? O texto como tecido, por quê? Isso vamos dizer literatura de forma geral, né? Um texto entremeado, muito sucinto, onde tudo está muito bem interligado. Né? O Poe até vai dizer, né, depois sobre o conto, que o conto especial, o conto maravilhoso, ele contém já desde do seu ponto de partida um pouco sobre o ponto da chegada, o ponto de chegada. Tá? Então a intenção da chegada está desde o começo. Isso está no texto de forma completa. Tem uma dica, O Gato Preto, do Edgar Allan Poe, é um texto brilhante para vocês perceberem esse conceito dele dizendo que desde o começo já está o final.
Pensem nisso, tá? Palavra-chave, agora eu vou trazer o Bose. Situação. Pessoal, amigos e amigas, é isso que a gente tem que pensar quando a gente pensar o conto. Situação. Não estamos falando de um romance, de uma trajetória gigante, como eu falei para vocês. Não estamos falando de uma novela, que é até um pouco mais sucinta, ou estamos falando de uma situação, um momento, tá? Uma situação com um ponto de vista, um espaço, um tempo a ser percorrido, os personagens e a trama, um conflito, as ações, o desfecho. Isso é um conto, é uma situação, é um momento singular e cheio de significação. Por quê? É importante ter significação, né? Criar reflexão, criar pop-up na cabeça. Eu vou bater muito na tecla do pop-up, mas é isso, gente. Criar janelinhas dentro da nossa cabeça, tá? Uma hora intensa e aguda de significação explorada no discurso ficcional. Por quê? Como eu falei para vocês, um texto, resumindo, né? Um texto potente, condensado, tá? Um momento, uma situação. Eu não quero falar de uma história de vida, eu quero falar de uma situação de vida. Seja como o personagem está agora, ok, uma situação dele agora. Ou não, vamos falar sobre a infância, então vamos falar sobre aquela situação. Tá? E nesse momento que vai decorrer dentro do conto, é uma hora intensa, uma hora aguda, um momento especial com muito significado, concentrado. É disso que nós estamos falando, tá, pessoal? O conto, então, palavra-chave, situação. É muito importante que vocês saibam disso, tá? Isso vai nos diferir de uma crônica, de um romance, enfim, porque nós estamos falando de um momento. O conto é um momento, tá? Legal. Quais são os elementos do conto, né? De forma geral, o que a gente identifica dentro do conto? Primeiro, tema. O que é o tema? É um recorte sobre o assunto, sobre o que está sendo falado, tá? Sobre o que trata o meu conto, tá? Então existe um tema ali a ser discutido. Foco narrativo ou ponto de vista? O que é isso? Quem fala, tá? Como é falado? Esse é o foco narrativo. E aí a gente tem uma gama de possibilidades. Tá? Um narrador onisciente, um narrador observador, um narrador totalmente isento, tá? Ou não, um discurso direto livre e tal, que tem uma mistura de narrador, um testemunho ocular com um cara que está participando, os discursos estão ali entremeados. Pode ser, é uma possibilidade. Tudo isso é foco narrativo. 3. Quem são os personagens, que é quem atua, né? Quem age. Lembrando que não vamos nunca nos limitar aos seres animados, tá? Uma pedra pode ser, o tempo pode ser um personagem, o próprio texto pode ser um personagem, tá? Vamos dizer assim, um conto mais metalinguístico. É super possível a linha ser um personagem, a palavra ser um personagem, tá bom? Ação, o que acontece, tá? Essa ação que pode ser desmembrada então, de um conflito, né? Há um fio da meada sendo conduzido e as ações vão encaminhando, até que a gente chega no último elemento, que é o desfecho. O desfecho é necessariamente uma resolução? Sim e não. A gente pode também ter um conto que vai deixar aberto, vai jogar para o ar? Sim. Mas podemos também ter uma resolução muito fechada, muito com todos os pingos nos is? Sim. Também é um tipo de elemento do conto. Tá bom? Então, esses elementos que nós vimos: tema, foco narrativo ou ponto de vista, personagens, ação e o desfecho. Legal. Agora eu trago aqui uma reflexão para a gente entrar dentro do microconto. Esse é um debate que o Cortázar também traz sobre o romance estar para o cinema e o conto para a fotografia. Por quê? Porque o romance, nós estamos falando aí de um texto grande, né, pessoal? Um texto extenso. Né? Vamos dizer assim que se fosse um tecido, vamos dizer texto tecido, não seria uma peça de roupa simples como uma meia ou uma gravata borboleta, né? Estamos falando de um vestido, de quase uma cortina, né? Estamos falando da trajetória de um personagem, né? Vamos pegar assim, talvez uma definição do romance logo que explodiu na Europa, que seria um herói em desajuste com o mundo, né? Um herói desencaixado no mundo, tentando encontrar o seu lugar no mundo. Olha esse debate, olha essa reflexão, pessoal. Nós não temos uma página disso, nós temos 200 páginas, né? Um romance grande, né? Uma trajetória a ser percorrida. E isso está no filme. Porque no filme nós temos o quê? 2 horas, 1h30 para visualizar os acontecimentos de vida de uma personagem. Estamos nos limitando aqui a uma história de uma personagem?
pode dizer assim, tá? Por isso o romance estaria para o cinema. E por que o conto está para a foto? Porque o conto é uma situação, como a gente conversou. É um momento. E o que é uma foto? Também é um momento. Tá? A foto é um registro. É um registro do que está acontecendo naquele momento. Nós pegamos Bresson, por exemplo, pesquisem este fotógrafo. É um momento, é o cara pulando da poça. Tá? É o cara segurando um guarda-chuva. E o que a gente desmembra disso? Também é um processo criativo, tá? Bater o olho para uma foto e tentar entender o que estava acontecendo ou como essa foto chegou até você. Tudo isso pode ser motivo para texto, tá bom? Então, um romance para o cinema, para um filme, e o conto para uma foto, porque o conto é um momento, é uma hora aguda e intensa, né? É aquele momento. E outra, né? Cinema é um deleite de 2 horas, 1 hora e meia. Uma foto é tipo, poxa, vê essa foto, que a gente pode até compartilhar pelo Instagram, pelo WhatsApp. Puxa, vi a foto, mas você parou para olhar a foto? Talvez seja esse momento de experiência que nós estamos querendo tratar aqui, tá, gente? Uma experiência muito rápida. Por isso, uma hora aguda e intensa. Eu vou repetir bastante para a gente ficar bem atento aos conceitos. E aqui uma provocação que não está no Cortázar, mas o microconto. Se o romance está para o cinema, o conto está para a foto, talvez então o microconto seria um story do Instagram, do Facebook ou um TikTok? Pode ser, porque a experiência é muito reduzida. Se no conto a gente poderia ter 15 páginas, no microconto uma página, num mini conto então, de um parágrafo, é o tempo de você olhou, até às vezes você quer voltar ao story para reparar exatamente o que aconteceu, porque é muito rápido. Né? Estamos falando aí de um parágrafo, um mini conto, assim, por exemplo. Tá? É disso que nós vamos tratar a seguir, tá bom? Depois dessa reflexão. Legal. Tem um conto muito especial da Clarice Lispector chamado A Quinta História, tá? Que é basicamente a Clarice não, né? Mas a narradora dessa história contando sobre a sua experiência em matar baratas, tá? Tô reduzindo aqui ao ridículo, ao máximo, porque o conto é muito mais profundo do que isso, mas só para vocês entenderem qual é o tema, né, vamos dizer assim, os elementos. Lá, nesse conto, ela conta 5 vezes uma mesma história, tecendo reflexões sobre matar baratas. Eu tirei, dentro desse conto, 2 excertos para a gente perceber essa estrutura do microconto. Porque eu acabei pegando aqui parágrafos como se fossem microcontos, mini-contos, tá? Não vamos fazer aqui distinção entre o micro e mini, há quem diga que exista, sem problema nenhum. Mas vamos transformar essa quinta história, esse conto inteiro, em 2 microcontos. Então vamos lá. Este aqui é o primeiro. Eu vou ler para vocês. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Ponto. Gente, vocês perceberam que é o tempo de um story? É muito rápido. Isso aqui é um mini conto, um microconto, tá? Vamos lá, qual é o tema? Matar baratas, tá? Foco narrativo, quem tá contando? Uma senhora, uma dona de casa? Beleza, quem são os personagens? Essa dona de casa, a narradora, a senhora que passou a receita, as baratas, tá? O açúcar, a farinha e o gesso também são personagens, eles atuam, eles estão desempenhando ações aí dentro. Quais são as ações? Uma senhora ouve minha queixa, eu me queixo de barata é uma ação, ela me dá uma receita também é uma ação, mistura em partes iguais o açúcar, farinha e gesso é uma ação, as baratas comem também é uma ação, a farinha, o açúcar agindo dentro da barata também é uma ação e a morte da barata também é uma ação. E também é o desfecho. Morreram. Assim fiz e morreram. Desfecho desse microconto. Legal. E vamos fazer então um exercício. Temos aí essa possibilidade, né? E se nós fizermos então agora um mergulho sobre essa história que a Clarice nos faz, nos instiga dentro da quinta história. Vamos para a mesma história, agora desmembrada, que também seria um microconto, um miniconto, um pouquinho mais extenso. A quarta narrativa inaugura nova era no lar. Começa como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas, sim, mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal?
como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer à visão daquela vida dupla de feiticeira. E estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi detetizada. Gente, assim, né? Sem palavras para a leitura de Clarice Lispector, é sempre uma bomba, uma hora aguda e intensa, né? Mas percebam, aqui eu também estou trazendo até um processo de escrita criativa, de como ela foi muito longe. Não estou dizendo isso de uma forma ruim, estou dizendo de uma forma boa, mas daquele primeiro mote que nós estávamos antes, uma senhora me passou tal, porque aqui a dona de casa, ela já matou baratas, ela já percebeu como funciona, que elas viram estátuas de gesso, que elas não estão mais, que elas vão se renovar no cano, em fila indiana, no cano do prédio, do edifício e tal. Mas qual é a discussão aqui? É a discussão sobre ela detetizar-se a si própria, né? A si mesma. O que está acontecendo dentro dela, tá? E como seria essa vivência dela consigo mesma, tá? Então virou uma reflexão muito mais profunda, muito mais intensa, muito mais autorreflexiva a partir do mote das baratas. Isso é muito legal, tá, gente? Aqui nós temos praticamente um fluxo de consciência dessa personagem, dizendo o que ela sente, suas questões profundas, enigmáticas, misteriosas, veladas, né? Que partiram de um simples ato de detetizar as baratas e que acaba detetizando ela mesma, como ela termina, né? E hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi detetizada. Percebam que aqui nós não temos atos de fato como matar alguém, né? Ações, né, dentro do conto matar alguém, não. Aqui nós estamos falando de ações mais reflexivas, mais sensoriais, né? Mais emotivas, né? Mais profundas. Isso também pode ser, tá, gente? Nós não podemos nos limitar a um conto padrão do carinha que chega, mata alguém, mata. Uma dona de casa chega, ouve uma receita, mata barata, e é isso, né? Quanto mais complexo, né, mesmo que se mostre simples a nós, geram-se mais pop-ups, mais subtextos e mais elementos para aquele sistema solar que nós estávamos falando. Bem, pessoal, agora que nós vimos já esses microcontos da Clarice Lispector, né, dentro do conto A Quinta História, eu trouxe um texto meu, aqui presente num próximo livro que eu vou lançar, de mini-contos, microcontos, e o que eu quero propor aqui, qual é a reflexão? Também para servir para vocês como processo criativo e também como insights para uma próxima escrita. A questão da estrutura, tá? A estrutura dentro do microconto. Vamos ler. O sonho do engenheiro. Morreu gritando. O efeito dos raios gama nas margaridas do campo. Médicos e anatomistas frequentavam a sua casa. Queriam estudá-lo e entender o sonho matéria. Mas o que sonhava? Dizia que se um dia contasse, morreria em seguida. Assim, a cabeça se deformava, subiam bolotas, mini morros do crânio, o peso do sonho. A cabeça pendia. Sonhar era ocupar mais um espaço da cabeça, apertar o cérebro. Dormia com os dedos em figas para não sonhar. O sonho do engenheiro eram grãozinhos miligrâmicos. O dito sono pesado? Cabeça. Alguém escreveu em letra cursiva em um bloco com manchas de café ao vê-lo passar no corredor. O chefe dizia que o engenheiro poderia morrer a qualquer momento. Morreria de uma hora para outra, sem ninguém esperar, desesperando-se ao finar. A esperança definha. Legal. A gente pode fazer aqui, esmiuçar todo o texto, entender qual que é o tema, né, quais são os personagens e tal, mas o que eu quero focar aqui é na estrutura. Percebam que esse texto, diferente, por exemplo, de um texto que nos segura com a entrega de um desfecho, eu trouxe o desfecho logo no início, pessoal. Olha isso.
morreu gritando, o efeito dos raios gama nas margaridas do campo. E em seguida, vem médicos e anatomistas, se um dia ele contasse o que ele está sonhando, ele morreria, né? Que a cabeça dele está pesando porque o sonho tem peso, né? Então como se cada vez que ele sonhasse um pouco de peso entrasse dentro da cabeça dele, aí ele fica nessa loucura, nessa psicose, né? Nessa tentação de vertigem. Legal. Mas vocês percebam que então eu trouxe o desfecho da ação da minha personagem, eu trouxe a finalização, a finalidade da personagem ao fim, né? Eu trouxe o fim. Percebam que interessante que é isso. Porque olha agora. Agora eu vou ler o mesmo microconto com as frases invertidas de posição. Eu simplesmente peguei o final e botei no começo, tá? Em sequência, né? Para também ter uma linha lógica. Eu não simplesmente só peguei o final e botei o começo. Não. Peguei o final, a penúltima, botei como a última como primeira, a penúltima como segunda. Enfim, vamos ver. O sonho do engenheiro. O chefe dizia que o engenheiro poderia morrer a qualquer momento. Morreria de uma hora para outra, sem ninguém esperar, desesperando-se ao finar. A esperança define. Cabeça. Alguém escreveu em letra cursiva em um bloco com manchas de café ao vê-lo passar no corredor. O dito sono pesado, o sonho do engenheiro eram grãozinhos miligrâmicos. Dormia com os dedos em figas para não sonhar. Sonhar era ocupar mais um espaço da cabeça, apertar o cérebro. A cabeça pendia. Assim a cabeça se deformava, subiam bolotas, mini morros do crânio, o peso do sonho. Mas o que sonhava? Dizia que se um dia contasse, morreria em seguida. Médicos e anatomistas frequentavam sua casa. Queriam estudá-lo e entender o sonho matéria. Morreu gritando. O efeito dos raios gama nas margaridas do campo. Pessoal, qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? Que vocês percebam como o efeito da leitura e o efeito do texto, né, o sistema solar que fica em volta, como eu falei para vocês, a construção da hora aguda e intensa, muda com a estrutura. Tá? Aqui, o que aconteceu, né? Eu comecei a contar uma história falando do chefe, né? E há um enigma, né? Uma questão dentro do conto que é o que ele tá sonhando, o que de fato ele sonha, e que se ele contasse, ele morreria em seguida, então ele não quer contar e tal. E por fim ele conta somente ao final do texto. Morreu gritando, o efeito dos raios gama nas margaridas do campo. Agora, o nosso texto anterior é o contrário. Eu já conto o que ele sonhava e que ele de fato já morreu. São duas experiências diferentes. Tá? O texto que segura, isso eu quero trazer para vocês, o texto que segura o desfecho até o final, ele tem um cardiograma do texto assim. Ele vem assim, né? Ele vem aqui subindo, ele começa mais como se estivesse morto, né? Ele começa morto de fato, o texto, né? E vai subindo, cresce e morre. Agora, o texto primeiro que eu li para vocês, que começa morreu gritando, como é o cardiograma dele? Ele não começa morto, ele começa no pico. Pá, 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 pá. Porque ele já é o final, é o desfecho. Morreu gritando, pá, 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 e aí ele vai estabilizando até morrer de novo. Tá? Essa é uma reflexão que eu quero trazer para vocês sobre a estrutura. Né? Se nós temos dentro do conto um momento, uma experiência de uma hora singular, intensa, como eu falei para vocês 10 vezes nessa oficina, eu quero que vocês guardem este conceito do Bose, né? O conto como situação é a palavra-chave. A gente tem que pensar também na estrutura. Não adianta também a gente ter frases lindas, conceitos, personagens, mas se nossa estrutura, como que a gente vai desenhar? Porque no fim é um percurso, gente, o conto, tá? É um percurso curto, né? Porque é uma situação, é um momento, não é uma trajetória, como eu falei para vocês do romance. É um percurso curto, né? Com os seus percalços, com os seus buracos, né? Mas lembra disso? E aqui vamos aplicar o Poe. Então quer dizer que desde o nosso ponto de partida nós já temos nosso ponto de chegada? Sim, a morte e a questão do sonho estão desde o começo. Então esse é um microconto que, segundo Poe, estaria aí nesta regra, como também o Gato Preto. E também é uma coisa que eu instigo vocês a fazê-lo, que acho que pode ser muito interessante para o processo criativo de vocês. Tanto inverter a ordem total de um pequeno texto, não vai começar com um texto gigante, não, de um microconto. Escreva uma primeira vez normal, depois inverta. Última como primeira, penúltima como segunda. E vá colocando e perceba a questão da forma. Forma é conteúdo, hein, gente? Pensem nisso. Pra gente encerrar agora
a nossa oficina, eu trouxe esta foto, que eu tirei de um grupo da história de Bauru. Percebam que interessante essa foto, que linda, né? Esse menino sentado, vivendo a infância diante da Praça da Paz, né? Aí, um monumento histórico de Bauru. Qual que é a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês? A reflexão é a seguinte: o que a gente consegue abstrair dessa fotografia e transformar num microconto? Esse é o desafio que eu quero que vocês escrevam e tentem em casa. Tá? O que vai ser esse microconto? Vai ser do formato como foi o anterior que eu mostrei para vocês, O Sonho do Engenheiro. 780 caracteres, curto, é um parágrafo, isso dá no máximo 10 linhas no Word, assim, com Arial 12, fonte Arial, tamanho 12. Curto, é muito pequeno, eu quero que vocês escrevam sobre esta fotografia. Isso quer dizer necessariamente que eu vou falar sobre esse menino? Não, gente, pelo amor de Deus. Eu posso falar que, na verdade, vai ser um voo, né, do pássaro até a minha memória. Não, na verdade eu vou querer fazer que um espectador que está dentro daquela janela do prédio lá atrás e está vendo esse menino não está entendendo. Ou que ele está vendo o namorado dele que estava tirando a foto desse moleque que ele não via há 10 anos. Ou não, vamos colocar, acabou de colocar agora esse carro que está parado aí, na verdade é uma família que acabou de chegar para conhecer o pássaro da Praça da Paz, é uma família que vem de outra cidade. Percebam as possibilidades que estão a partir de uma fotografia? Então é isso que eu quero instigar vocês. Pensem também nessa parte do processo criativo. Uma fotografia pode ser um microconto, né? Uma música, uma canção pode ser um microconto, né? Como que acontece essa tradução intersemiótica, né? Não vamos entrar no debate aqui, porque não nos cabe e não é o momento, mas o processo de tradução é um processo criativo muito interessante para vocês fazerem também. Beleza? Pessoal, é isso. Vou deixar aqui para vocês essa listinha de 4 contos, não microcontos, contos, para vocês conhecerem. Terceira Margem do Rio, Amor, Peru de Natal e A Estranha Máquina Extraviada. São 4 contos que eu sou apaixonado. Guimarães, Clarice, Mário de Andrade, JJ Veiga. Conheçam JJ, grande escritor, vai surpreender vocês, tá? E esmiuçem. Aqui foi uma oficina que a gente fez também bem teórica, né? Que também é um parte do meu trabalho, assim, de estar muito dentro da teoria. Mas mais importante ainda sempre é o contato com o texto, tá, gente? O contato com a palavra. Seja escrevendo, como vocês vão fazer, vão tentar em casa, pela foto desse menino, como também no texto das nossas referências. Pegue a Terceira Margem do Rio e esmiúce. Esmiúce na prática, esmiúce na lida. Tá? Quem são os personagens? Qual é o desfecho? Qual é o tempo? Pipipi, popopó. Percebam, esmiúcem, analisem, separem, gente. Isso vai nos dando cada vez mais subsídios e pop-ups para a gente criar ainda melhor. Tá bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Aí estão as nossas referências bibliográficas. Aqui estão os meus dados, meu e-mail é osinue@gmail.com, meu Instagram @osinue. Me escrevam, me mandem, vamos trocar ideias, vamos trocar textos. E espero que tenha sido proveitosa esta oficina. Obrigado também à Secretaria de Cultura de Bauru e até a próxima. Valeu!